soube ouvir a voz de Deus e tudo guardou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem assentar-se. Caros irmãos e irmãs, acabamos de ouvir no Evangelho que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas. Podemos dizer que as sinagogas são as igrejas dos judeus. São Caetano do Sul tem uma, ali no centro, pregando o Evangelho, ensinando e pregando o Evangelho de Deus. Ensinar. Como é importante ensinar o povo sobre as coisas de Deus. Por isso esse momento da missa, onde é dever do sacerdote ensinar o povo sobre as realidades do reino de Deus. E nós ouvimos a palavra de Deus, tirada do livro do Gênesis na primeira leitura. Nós, desde que retomamos o tempo comum, após a Páscoa, estamos lendo uma segunda parte do livro do Gênesis, que narra a saga dos patriarcas, os pais do povo de Deus, aqueles que foram formando o povo de Deus. A começar de Abraão, depois de Isaac e agora com Jacó. E Deus fez uma promessa a Abraão. Deus fez um convite a Abraão: sai da tua terra, Abraão, e vai para onde eu vou te indicar. Deixa tudo, Abraão. Mas Abraão não deixou tudo. Levou a esposa, levou a família, levou o sobrinho, levou os escravos, levou tudo que possuía. É difícil para o ser humano se desapegar completamente. Depois Deus fez uma grande promessa para ele: Abraão, você vai ser o pai de uma multidão. Você vai ser pai de um numeroso povo. Primeiro Deus se encontra com Abrão. É Abrão. Significa grande pai. Pai. Abrão, grande pai. Depois da promessa, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, pai de uma multidão que não dá para contar. O tempo foi passando, Abraão e sua esposa foram ficando
angustiados, que diz a Escritura que já eram de idade avançada. Aqueles números extraordinários, né? É só para dizer que eram avançados. Não pense que eles viveram aquele tempo exato. É para dizer que tinham idade avançada. Né? E na idade avançada, humanamente, é impossível ter filhos. Até porque a esposa, além de idosa, ela era estéril. É quando se acaba todas as possibilidades humanas que Deus mostra o seu poder. Abraão e Sara até tentaram uma escapatória humana. Né? A esposa de Abraão disse: olha, pega a minha escrava, vai, deita com ela, porque esse filho está demorando a vir. Olha, daqui a pouco eu morro e eu não vejo essa bênção acontecer. Tentaram forçar a bênção de Deus por meios humanos. Deus fica quietinho, só olhando a besteira que eles estão fazendo. De fato, ele tem um filho, Ismael, vocês sabem, Ismael, da escrava Agar. A escrava, quando deu o filho, e foi um engano de Abraão e Ismael, né? A escrava começou a se orgulhar diante da esposa de Abraão. Eu tenho filho, você é seca, você não dá filho para ninguém. Foi enchendo, né, a paciência da esposa de Abraão, que a maltratou. Aí ela sai correndo com o filho. Né? E Deus disse: para onde você vai, Agar? A minha senhora me maltrata. Volta para lá. Volta para lá. E ser obediente, e eu vou cuidar de ti e do teu filho. Depois passa um tempo, Deus diz para Abraão: manda a escrava e o filho embora, porque não é dele que vem a bênção. Você encontrou um meio de ter esse filho, não fui eu que dei. Mas eu vou cuidar dele, eu vou cuidar da mãe dele. Mas manda eles embora. Abraão, com dor no coração, obedecer, tem que aprender a se desapegar. Não tentar encontrar no meio humano uma solução humana para as coisas que Deus promete. Aí depois veio, então, Isaac. Isaac. E sabemos as provações que Deus fez para Abraão, exigiu o sacrifício de Isaac. Abraão, você me ama? Mais do que teu filho, oferece-o a mim em sacrifício. Dor no coração. Abraão foi lá e ofereceu o filho. E aí o anjo do Senhor segurou a mão de Abraão para não fincar a faca, para começar o sacrifício. E Deus disse: eu sei que agora obedece a Deus. E Deus então abençoou Abraão no seu filho Isaac. E de Isaac veio Jacó. Isaac teve 2 filhos. Teve Esaú e teve Jacó. Jacó, nome nada santo. O nome Jacó significa usurpador. Alguém que enganou o irmão para conseguir a bênção do pai. Alguém desonesto. Jacó era um homem desonesto. Mas, no entanto, a bênção foi dada para Jacó. Seu irmão ficou furioso. Porque não é simplesmente como hoje a gente chega para o padre dá uma bênção. Não é isso. A bênção do pai significava ser o sucessor do pai, assumir todos os negócios, todo o poder que o pai tinha como patriarca, o pai de um grande clã, de uma grande tribo, ter autoridade sobre a tribo, implicava todas essas coisas. E Jacó, ele enganou o irmão Esaú, e ele recebeu a bênção, não Esaú. Então Jacó tem que sair correndo, porque senão o irmão ia matá-lo. Ele se torna um homem errante. Formou sua família, teve um encontro com Deus. Deus se encontrou com Jacó algumas vezes. Vimos a leitura ontem e hoje um novo encontro de Jacó com Deus. Era noite. Um personagem misterioso aparece para Jacó e os dois lutam. Como se fosse um homem com outro homem lutando. A luta foi se estendendo a noite inteira.
à noite. A noite significa o tempo do medo, das incertezas da vida, a noite escura, quando a gente não consegue enxergar a luz do túnel, quando a gente não consegue enxergar para onde estamos indo, qual que é o sentido da nossa existência, as preocupações que vão fervilhando em nossa mente, em nosso coração. É neste momento propício para Deus se manifestar. E entender que a vida de fé é uma luta espiritual. Lutar com Deus, não como um adversário, como um inimigo. Aqui não é nesse sentido. Né? Mas que a nossa vida de fé é uma luta espiritual. E só vai vencer aqueles que estiverem determinados a lutar até o fim. Por isso a noite foi avançando, a manhã foi chegando, o sol que começa a brilhar, a gente consegue chegar, então, na luz, enxergar as coisas. É o momento da bênção de Deus, aonde nesta luta espiritual Deus começa a mostrar a luz, o sentido, o caminho, por onde ir. Por isso a bênção desta luta espiritual, com esse personagem misterioso que representa o próprio Deus. O personagem diz: larga-me. Ele disse: não, eu não te largo enquanto não me abençoares. Qual é o teu nome? Jacó, o usurpador, o enganador, né? Aquele que é falso, que não dá para confiar. Ele diz: de modo algum vai te chamar Jacó. Doravante será chamado Israel, porque lutastes com Deus e com os homens e vencestes. Israel significa forte em Deus, aquele que lutou e venceu. Esse é o significado do nome Israel. Então Jacó passa a ser Israel, e de Israel virá 12 filhos, dos quais se formarão o povo de Israel, o povo de Deus, fundado em 12 tribos. Portanto, a história do povo de Deus vai se configurando através de homens comuns, imperfeitos, com virtudes e defeitos, com pecados. É com um povo, com gente assim que Deus vai contando na formação do reino de Deus. Deus não espera de nós que sejamos perfeitos para poder depois contar com a nossa contribuição. Não, Ele conta conosco com o que somos agora. Temos virtudes e defeitos, temos qualidades e muitas coisas negativas. Ora temos atitudes santas, ora as atitudes pecadoras, como Jacó, que depois recebe a bênção de Deus e se torna Israel. E ele diz: vi Deus face a face. Lutei com Deus, encarei Ele face a face. Por isso esse lugar vai se chamar Fanuel, ou seja, face de Deus. Fanos, a face, Deus. Vi Deus face a face. Quem luta nessa luta espiritual e chega na manhã e recebe a bênção de Deus. E a bênção de Deus significa: olha, agora você tem um projeto de vida, os caminhos vão se abrindo e você vai entendendo qual que é o desígnio de Deus, qual que é o projeto de Deus na tua vida. Você começa a enxergar com clareza, onde tudo vai se encaminhando para a sua realização plena, a realização dos seus, porque você está no projeto de Deus, você está caminhando com Deus, nessa sua vida íntima com Deus, você contempla a face de Deus. O Evangelho que nós escutamos, Jesus que ensina nas sinagogas, fala dos mistérios do reino, cura as enfermidades, expulsa os demônios, a inveja dos fariseus. Fariseus, no tempo de Jesus, o Israel, o povo de Israel, era formado por vários segmentos diferentes do judaísmo. Entre os vários grupos,
israelitas que viviam a fé, da qual, com seu ponto de vista, tinha os fariseus. Os fariseus pretendiam ser os judeus da estrita observância da palavra de Deus. Eles tinham um zelo, um ardor imenso pela lei, pela palavra de Deus, e queriam cumpri-la minuciosamente. Só que até de forma exagerada, porque só enxergavam a letra da lei e não o espírito da lei. É isso que Jesus criticou tantas vezes eles. Como no Sermão da Montanha, por exemplo, vocês ouviram o que foi dito: não matarás. A letra da lei diz isso, não matar, no sentido de não tirar a vida biológica. Mas, no entanto, Jesus interpreta para além da letra. Sempre que você promover a felicidade de alguém, arrancar o sorriso de alguém, devolver o gosto da vida de alguém, você está promovendo vida. Quando você faz o contrário, você está tirando a vida do irmão. Quando você leva alguém para o desânimo, quando você leva alguém para o desespero, quando você não consegue mais olhar para alguém e dizer: essa pessoa morreu para mim, você a matou no coração. Você está desonrando o 5º mandamento: não matarás. Você já matou a pessoa no coração, ela não significa mais nada para você. Tanto que quando você mata alguém no coração, o ódio vai crescendo, é um passo para você então tirar a vida biológica, porque primeiro você já matou no coração. Então Jesus chama a atenção para uma interpretação mais profunda da palavra de Deus. É isso que ele criticava para os fariseus. Os fariseus querem desacreditar Jesus, talvez por inveja. Por isso a frase dos fariseus: ele expulsa o demônio em nome do príncipe dos demônios. Ou seja, não é no poder de Deus que ele faz isso, é no poder do mal. Jesus vai comentar isso no outro evangelho, não aqui no evangelho de Mateus. E Jesus, depois, vendo a multidão, sente compaixão, porque é um povo que precisa de orientação. O povo sempre precisa de orientação, sempre precisa que lhe ensine não só as coisas de Deus, mas também sobre as coisas legítimas da vida, que oriente para o caminho da política, que oriente bem para um caminho para uma convivência social adequada, que oriente a vida das pessoas para uma vida religiosa adequada. Precisamos de mestres que ensinem o povo, porque senão o povo fica perdido, e Jesus tem compaixão quando vê o povo perdido. Por isso Jesus disse: a messe é grande, mas os trabalhadores são muito poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Necessidade de rezarmos sempre, pedindo ao Pai: não deixe poucos trabalhadores para o serviço do reino de Deus. É missão de toda a igreja, de toda a comunidade cristã, rezar pelas vocações, não só de mais padres, mas também de religiosas, religiosos, leigos consagrados, leigos comprometidos com a construção do reino de Deus. Hoje celebramos devotamente Nossa Senhora Desatadora de Nós. Há um padre da igreja chamado Irineu de Lyon. Padre da igreja significa não que ele era simplesmente sacerdote, porque nem todo padre da igreja era sacerdote, mas são aqueles primeiros pais da fé, são as primeiras gerações depois dos apóstolos, que foram explicitando e ensinando a doutrina cristã, os primeiros teólogos, podemos dizer assim. E dentro desse grupo chamado os padres da igreja, os primeiros séculos do cristianismo, existe Santo Irineu, que celebramos agora dia 28 de junho passado. Santo Irineu de Lyon. Ele escreveu um livro chamado Contra os Hereges, livro que pode ser achado nas livrarias católicas. E nesse livro, quando ele fala de Nossa Senhora, ele diz que o nó que Eva estabeleceu com a sua desobediência, com o seu pecado, com o seu não a Deus, lá no livro do Gênesis, esse nó foi desfeito pelo sim da Virgem Maria.
pela sua total obediência à vontade de Deus, o nó foi desfeito. Então, a partir daí, é que dá uma fundamentação teológica para a devoção a Nossa Senhora Desatadora de Nós. Esse nó não é simplesmente os problemas materiais que temos na vida, são os problemas do pecado, que bloqueia a nossa relação com Deus. É isso que tem que ser desatado, o pecado, para que possamos ter uma vida íntima com Deus. Essa vida espiritual tem que fluir. Essa batalha espiritual tem que ser vencida, para que a gente possa receber a bênção de Deus ao raiar do dia. E a Virgem Maria é auxílio para os seus devotos que acorrem a ela com fé e devoção. Desfeito o nó do pecado, para vivermos na graça de Deus. E aí, lembremos uma frase de Jesus: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e tudo vos será dado por acréscimo. Então, à medida que vocês, devotos da bem-aventurada Virgem Maria Desatadora de Nós, se desfizerem primeiro do nó do pecado, do mal, que pode se instalar no coração da gente, nos afastar de Deus uns dos outros, à medida que vocês afastarem este nó, outros nós, a Virgem Maria vai ajudar você a desatar. São os diversos problemas, que temos na vida e que suplicamos o auxílio e intervenção da bem-aventurada Virgem Maria. Que ela, portanto, agora nos ajude a desatar os nossos nós. É o que vamos fazer agora.